Eu quero falar com os irmãos hoje sobre duas mentalidades que às vezes estão presentes nas nossas vidas e nós nem percebemos, mas elas regem grande parte das nossas vidas. Duas mentalidades: a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância. Mentalidade da escassez e mentalidade da abundância. Então diga aí junto comigo: mentalidade da escassez e mentalidade da abundância. Qual delas rege a nossa mente? Qual delas rege o nosso coração? Estamos caminhando na mentalidade da escassez ou estamos caminhando na mentalidade da abundância? Temos uma visão de restrição ou temos uma visão de suficiência e amplitude? Qual destas visões rege a nossa mente? É sobre isso que eu gostaria de falar. Na visão das impossibilidades e na visão das possibilidades. Às vezes você vai se perceber muitas vezes focado nas impossibilidades. Outras pessoas você vai conhecer que são focadas nas possibilidades. Então esse texto vai nos ajudar. Quer ver? Capítulo 6 de João. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia já o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Não seria suficiente 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e igualmente fez com os peixes, e distribuiu para eles o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então aqui está o registro de um milagre que foi chamado a primeira
multiplicação dos pães. Jesus estava com os seus discípulos numa determinada localidade, que era da cidade próxima ao mar de Tiberíades. E grande multidão aproximava-se dele, porque a sua fama de quem curava estava se alastrando pela Galileia. E eles vinham no intuito de receber da parte dele uma atenção especial, uma cura, um cuidado. E quando esta multidão se formou, ele fala com um dos seus discípulos chamado Filipe. E ele faz a pergunta ao Filipe: Filipe, onde compraremos pão para esta multidão? Pergunta que ele faz a Filipe: onde compraremos pão para esta multidão? O que foi que o Filipe respondeu para ele? Mesmo que nós tivéssemos 200 denários para comprar tudo de pão, não daria nem um pedaço para cada um. Um denário era um dia de trabalho. 200 denários era equivalente a 200 dias de trabalho, quase um ano de trabalho de um assalariado. E ele diz, mesmo que nós tivéssemos todo esse dinheiro, em face dessa tão grande multidão, não daria um pedaço para cada um. Ou seja, o pensamento da impossibilidade. Não é possível. Mesmo que tivéssemos 200 cenários, não seria possível. Concorda comigo? Olhou para aquela situação e disse, não é possível. Jesus perguntou, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos, onde nós vamos comprar o pão para essa multidão? Ele queria dizer, não é possível. Mesmo que nós tivéssemos 200 denários, e nós não temos 200 denários, não daria nem para dar um pedaço para cada um. Ou seja, não temos o que fazer, porque não temos condições. Está claro aí, não é? Então, um outro discípulo de Jesus aparece no cenário e ele se chama André. E André, então, ouvindo a situação, assume a responsabilidade do momento e chega para Jesus e diz, Senhor, identifiquei uma oportunidade no meio desse cenário todo. Há aqui um menininho, um rapazinho, um garoto, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ora, a multidão era de 5.000 pessoas. E o André, olhando para aquilo, diz, eu tenho aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E ele acrescenta, mas o que é isto para essa tão grande multidão? Também, olhando para a situação, diz, não é possível. Não tem condições. É uma situação muito restrita para satisfazer uma necessidade tão grande. É sempre assim, as necessidades sempre são grandes e os recursos sempre são pequenos. Na vida, quase que naturalmente, enfrentamos esta situação, necessidades gigantescas, orçamentos restritos e pequenos. Isso é o país. Nosso país vive necessidades gigantes com recursos restritos. Não é assim? Nas famílias, no dia a dia. O que nós entendemos ser necessidade, às vezes é maior do que o nosso recurso. Então, a situação para neste momento, quando eles identificam estas duas situações distintas. Mas aquele menino vai até Jesus e leva para Jesus os seus 5 pães e os seus 2 peixes
e coloca na mão de Jesus. Era pouco, mas era tudo que ele possuía. E ele colocou nas mãos do Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor recebeu aqueles pães e aqueles peixes e mandou os seus discípulos organizar a multidão, sentando todos eles na relva. E normalmente o que se fazia numa situação como essa, colocava em filas de 50 ou de 100, colocando de filas em filas. E diz a Bíblia que Jesus mandou que os discípulos pegassem uma pequena cesta, colocassem esses pães na cesta e fossem servindo. Eles serviam, a cesta esvaziava, voltavam, pegavam com o Senhor, e assim eles iam servindo a multidão, e o pão nas mãos do Senhor, segundo o relato bíblico, se multiplicava. No final das contas, quando eles tinham servido todo mundo, então Jesus falou assim: todos já receberam o quanto queriam, todos estão fartos, todos estão saciados, então agora vocês peguem 12 cestos. Bem pode representar os 12 apóstolos, né? Cada um com um grande cesto. E vocês vão recolher agora tudo que sobrou. Vão recolher esta sobra toda. E então Jesus, mandando fazer isso, eles fazem. E a multidão que tinha se fartado daquela comida, daquela refeição, ficou tão impressionada com o seu poder, com a sua virtude, com a sua graça, que logo disse: este é o profeta que nós esperávamos. Esse é o profeta que havia de vir. Esse é o Messias aguardado. E queriam transformá-lo em rei. Queriam aclamá-lo rei. E ele então se ausentou, foi outra vez sozinho para o monte. Não aceitou aquela aclamação. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje à noite. Ou já estamos meditando. Da primeira coisa, uma multidão seguia Jesus porque ele curava. Então essa multidão identificou em Jesus uma particularidade que movia o seu coração. E, na verdade, por conta de identificar essa particularidade, as pessoas se organizaram para ir encontrá-lo, para ir estar com ele, na expectativa de que, estando com ele, poderiam ser beneficiadas por esta bênção de poder serem curadas dos seus males, serem cuidadas dessa maneira. Esta é a razão por que nós procuramos Jesus, porque ele tem respostas para as nossas necessidades, porque ele tem respostas para as nossas angústias, porque ele tem respostas para as nossas dores, e nós o procuramos, na expectativa de encontrar nele aquilo de que nossas vidas carecem. Por isso que nós buscamos a Jesus. E por que buscamos? Porque temos testemunhos e testemunhos e testemunhos da sua efetiva capacidade de salvar, de curar, de transformar, de abençoar, de cuidar. Então, embalados pelo testemunho de milhares e milhares de pessoas, nós também nos ajuntamos a estas pessoas e formulamos a nossa caminhada de fé. Queremos tocar a orla dos vestidos de Jesus, porque sabemos de outros que tocaram e foram abençoados. Então nós nos unimos e formamos esta grande multidão que ao redor do mundo quer tocar a orla dos vestidos de Jesus, porque acredita que dele sai virtude. E nós estamos aqui esta noite porque acreditamos que dele sai virtude. E queremos experimentar estas virtudes do Senhor nas nossas vidas particulares e especiais. E aí Jesus pergunta para o discípulo: o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar esta multidão? Verso 5 diz assim, verso 5. Verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão,
multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão? Ele perguntou isso a Filipe, mas ele já sabia o que ele ia fazer. Então ele só queria dar ao Filipe uma chance de explicitar a sua compreensão a respeito daquela situação, daquela realidade. Às vezes Deus não responde às nossas questões de momento, porque Ele quer nos dar a oportunidade de refletir, de pensar, de tentar encontrar uma resposta. Ao invés de queremos ganhar o peixe, Jesus diz assim: vou te ensinar a pescar. Como é que nós vamos fazer? Então, o Filipe reflete na sua resposta o pensamento contrário ao pensamento de Jesus. Jesus queria dar de comer àquela multidão, mas Filipe diz: não é possível. Jesus tem um plano espetacular para a nossa vida, mas nós achamos que não é possível. Jesus tem um pensamento maravilhoso a respeito de nós, mas nós achamos que não é possível. Nós achamos que não temos condições. Nós achamos que somos pequenos. Nós achamos que somos pobres. Nós achamos que somos incapazes de alguma coisa grande, de alguma coisa que represente uma multidão. E nós nos engastalhamos com as nossas visões restritivas, com as nossas percepções diminutas, ao ponto em que Jesus diz: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos encher essa igreja? Como é que nós vamos multiplicar um telão? Como é que nós vamos ter um grande grupo aqui? Como é que nós vamos ter 1.000, 2.000, 5.000? Como é que nós vamos ter uma multidão aqui? Como é que nós vamos alimentar essa multidão com a palavra? Como é que nós vamos inspirar essa multidão? Como é que vão ser? Não, não é possível. Nós somos pequenos. Nós não temos recursos. Nós não podemos. É difícil. É impossível. É a mentalidade do Filipe. Esse Filipe bíblico é aquele Filipe que sou eu, que é você, que é qualquer um de nós. Quando nós nos sentimos incapazes e impotentes, ou vemos a impossibilidade. Mas Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Ele sabia que podia haver uma solução. Mas aquele irmão não enxergou essa solução. Ele não viu, porque ele estava olhando para as suas restrições. Ele estava olhando para o que ele não tinha e não para o que o Senhor tinha. A maioria das vezes nós não avançamos porque ficamos olhando para as coisas que não temos. Mas a Bíblia manda a gente olhar para as coisas que Deus tem, porque Deus pode fazer por nós muito mais do que imaginamos ou pensamos. Então Deus não se limita à nossa imaginação restritiva. Ao contrário, Deus quer quebrar esta fortaleza intelectual que nos restringe para plantar em nós o pensamento da possibilidade. Porque se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Aí o André entra na história. O Filipe já ficou para trás, agora entrou o André na história. O André disse: Senhor, eu estou vendo a multidão, sei dessa problemática. Os outros discípulos já tinham mandado a multidão embora há muito tempo. E eles não sabiam o que fazer. Então o André disse: puxa, eu vou tentar uma solução. Ele disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Esse menino aqui tem isso aqui. E a gente poderia usar. Mas o que é isso para uma tão grande multidão? Ele evoluiu da condição do Filipe. O Filipe, 200 dinheiros, nem daria para dar um pedaço a cada um. Esse aqui já evolui um pouquinho mais, tem 5 pães. Mas é pouco. Mas é o que eu tenho. Sabe o que Jesus falou com ele, André? Pega esse menino, traz o que ele tem. Traz o que você acha que é pouco. Traz o que você acha que é restritivo. Traz. E você vai ver algo diferente que você nunca viu em toda a sua vida. Você vai ver algo extraordinário. Porque eu não quero alimentar essa multidão com os 5 pães e os 2 peixinhos. Eu quero alimentar essa multidão com o poder de Deus. Por isso que quando ele botou a mão no pão, a primeira coisa que ele fez foi
agradecer a Deus e render graças a Deus e dar graças a Deus. Porque ele tinha na mão 5 pães e 2 peixes. Uma imensa necessidade, um recurso limitado. Mas Deus, eu te dou graças. E começou a fazer aquilo que Deus faz quando os recursos humanos se limitam e param. Quando aquela mulher que tinha aquela multiplicação do azeite na sua casa, segundo Eliseu, Eliseu falou, aquela mulher estava devendo. O marido dela morreu, deixou uma dívida. Aí aquela mulher foi procurar o Eliseu e disse assim, profeta, os credores do meu marido vêm buscar os meus 2 filhos e vão levá-los como escravos para pagar a dívida. Eu estou desesperada. Perdi o meu marido e vou perder os meus 2 filhos. E não tenho como pagar esta dívida. O profeta falou com ela assim, o que você tem em sua casa? O que você tem em sua casa? Ela disse, a tua serva não tem nada. Não tem nada. A não ser uma botija de azeite. Ora, para ela, uma botija de azeite era nada. E o profeta disse assim, pois, essa botija de azeite que para você é nada, nas mãos de Deus pode ser tudo. Vai aí fora, pega os seus vizinhos, traz vasos vazios emprestados, chega aqui e você entra na sua casa com seus filhos, e você vai pegar esse azeite que você tem e você vai começar a encher esses vasos vazios. E ela foi enchendo os vasos vazios, colocando de lado, enchendo, colocando de lado, enchendo. E o azeite, ela se espantou que nunca terminava. Toda vez que ela enchia um vaso, o azeite estava lá. A fonte divina não secava. A fonte divina estava ali. E ela foi se maravilhando com aquilo e foi enchendo os vasos. Enchendo os vasos. Quando todos os vasos estavam cheios, ela disse para o filho, traz mais um vaso, porque ainda tem azeite jorrando. Aí ele disse assim, não temos mais vaso. O azeite parou. O azeite secou. Sabe o que significa isso? Que as limitações estão sempre do lado do ser humano, que não tem mais vasos para o Senhor encher. Nunca as limitações estão da parte de Deus. O azeite só parou de correr quando os vasos acabaram. Assim, aquele pequeno volume de azeite respondeu por uma solução inesperada e extraordinária na vida daquela família. E depois o profeta falou, vai lá no mercado agora e usa a bênção de Deus para você aprender a comercializar, vender. Agora você vai trabalhar num negócio de vender azeite. Venda esse azeite todo. E você tira o que for necessário para pagar a conta e ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem. Então ele deu a semente e disse, agora vá plantar no mercado. Ele deu a vara e ensinou a pescar, agora vá pescar no mercado. E ela foi, e a Bíblia diz que ela resolveu definitivamente o seu problema. Então, meus amigos, a gente às vezes fica paralisado pela mentalidade da escassez, achando que nós temos que olhar para o que nós não temos, para o que nós não podemos. No momento que aquela mulher falou com o profeta disse, o que você tem em sua casa? Ela disse, eu não tenho nada. Mas ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos, ela tinha um profeta, ela tinha um Deus, ela tinha tantos vizinhos que podia emprestar. Ela começou a ver que ela tinha muitas coisas que ela nem imaginava. É isso que Deus faz. Quando a mentalidade da escassez invade a nossa mente, nós achamos que não temos nada. Mas quando Deus coloca o pensamento da possibilidade, então aparecem coisas que nós nem imaginamos que tínhamos. Nós temos uma igreja, temos uma comunidade, temos uma família, temos um Deus poderoso, temos a palavra dele, temos a bênção da fé, temos, e Deus usa tudo isso e diz, com isso eu vou dar graças ao Pai,
e vou multiplicar na sua vida. E você vai empreender, você vai desenvolver, você vai realizar. Por quê? Porque você viu que existem as possibilidades de portas abertas. E disse o Senhor, eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Está lá. Pois quando aquele menino chega, ele diz, só tem isso, é pouco. Quantas vezes nós nos restringimos ao pouco? Por isso que é um pensamento da restrição, pensamento da escassez, pensamento da impossibilidade. Mas o que surpreende nesse texto é a atitude do menino. O menino tinha 5 pães de cevada e 2. O que ele fez com 5 pães de cevada e 2 peixes? É claro que ele disse, rapaz, está todo mundo sem nada aqui, é claro que eu vou ficar com isso. A mentalidade de escassez diz, eu vou preservar o que é meu, porque senão eu vou perder. Mas quando ele olha, ele pensou assim, essa multidão está aqui por causa desse Jesus. Está aqui por causa desse Jesus que cura, que transforma. Está aqui por causa dessa espetacularidade que ele tem demonstrado ao longo da sua caminhada. Eu vou acreditar nele. Eu vou entregar na mão dele na expectativa de que ele faça algo especial com esse pouco que eu tenho. O menino teve o pensamento da possibilidade. Teve o pensamento da abundância. Porque ele foi capaz de abrir mão daquilo que era a sua restrição, seu pouco, e disse, está nas mãos do Senhor. Talvez ele pensou, ixi, rapaz, vou entregar para ele, vou perder o meu almoço. Vou ficar sem a minha merenda. Se ele pensasse isso, ele podia dizer, não tenho nada com esse problema de vocês. Eu trouxe essa merenda de casa e é só para mim. O muito que eu posso fazer é dar um pedacinho para alguém. Mas ele não fez isso. Ele disse, Senhor, está aqui. Quando você confia em Deus, quando você acredita que Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina, o seu pensamento se amplia. E aquele pensamento da restrição, o pensamento da escassez, cede lugar a um pensamento das possibilidades. E ele entrega aquilo. E Jesus então recebe aquilo. E ele começa a fazer o que Deus faz nas nossas vidas. Ele faz milagres nas nossas vidas. Ele faz coisas que, humanamente falando, são impossíveis de se compreender. Ele realiza algo em nossas vidas que nós, humanamente falamos, não entendemos. Só entendemos pela fé. Mesmo assim, porque a fé é a prova das coisas que a gente não vê e a certeza das coisas que a gente espera. Porque nós andamos por fé e não por vistas, exatamente porque é a fé que faz o nosso pensamento se ampliar. É a fé que faz a nossa crença se expandir. É a fé que faz a gente sair do pensamento das impossibilidades para os pensamentos da possibilidade. Porque a fé, pequena que seja, remove montanhas e montanhas e montanhas. Então o que a Bíblia está nos ensinando é que, se estamos diante de Jesus, não temos que ficar limitados a um pensamento da impossibilidade, mas temos que pensar, se eu colocar nas mãos do Senhor, se eu acreditar na possibilidade do Senhor, se eu acreditar no poder do Senhor, aquilo que parece tão pequeno será mais do que suficiente. Porque foi isso que aconteceu. Quando Jesus começou a entregar aquilo que era o resultado do seu milagre, as pessoas participaram, comeram, e a Bíblia diz que eles comeram o bastante, o quanto lhes bastavam. Então eles podiam comer o quanto quisessem, não tinha restrição nenhuma. E quando eles estavam satisfeitos, então não precisavam mais. Foi assim que quando a multidão come, então há uma suficiência e há uma além de suficiência. Há uma quantidade que sobra. E essa quantidade que sobra, Jesus diz assim, agora vocês vão pegar 12 cestos, e os cestos aqui são cestos grandes,
E vocês vão colocar tudo que sobrou dentro destes cestos, para que nada se perca. O que Jesus queria dizer? Quando o nosso pensamento é restritivo, nós só olhamos o que não temos. Mas quando o nosso pensamento é o pensamento da abundância, é o pensamento do poder de Deus, é o pensamento da graça de Deus, não somente ele faz o que nós necessitamos, mas faz muito mais, porque sobra. Sobra onde originalmente só faltava. Sobra onde não tinha. Por quê? Porque Deus faz por nós infinitamente mais do que nós pensamos, infinitamente mais do que nós imaginamos. Então, se nós tivermos esta crença, se nós trocarmos o pensamento da impossibilidade para o pensamento da possibilidade, o pensamento da abundância rebatendo o pensamento da escassez, se nós começarmos a pensar assim, o Senhor há de abrir a nossa mente. E interessante, a maioria das coisas que vão acontecer vão ser feitas por nós e não por Ele. Jesus mesmo não distribuiu um pedaço de pão. Jesus não fez nada que não fosse originado daquele mesmo lugar da multidão. O que Jesus fez foi usar o que tinha na multidão. O que Jesus fez foi usar o que estava na mão das pessoas. Ele só fez trazer o poder de Deus para cima daquilo. E depois ele diz para os discípulos, vocês que não acreditavam, vocês que não viam, vocês que não conheciam, vocês que achavam que não era possível nem com 200 denários, vocês não desembolsaram nenhum tostão. E está todo mundo aí saciado e ainda sobrou. Olha que coisa fantástica. Jesus mesmo não fez nada do ponto de vista material. Ele só capacitou as pessoas com o que elas tinham e com o poder de Deus. Meus irmãos, o que nós precisamos é olhar para o que Deus tem nos dado, olhar para isso e dizer, Senhor, tudo que eu preciso é que o Senhor multiplique nas minhas mãos, primeiro a minha mente, sair do pensamento da impossibilidade, da impotência, da incapacidade, da restrição, da escassez. Muda a minha mente e me ajuda a ver o mundo de possibilidades que tem à minha frente. Me deixa ver as oportunidades que estão diante das portas que o Senhor abre para mim. Abre os olhos do meu entendimento, abre a minha percepção, abre a minha visão, que eu possa encontrar nas possibilidades que estão à minha frente, com a tua bênção, a possibilidade de abençoar multidões, de abençoar as pessoas, de abençoar as famílias. Então, meus irmãos, igreja é isso. É a nossa capacidade de crer que Deus está lá no seu alto e sublime trono. E que Ele não quer nos ver com a mente tão limitada e restrita. Ele quer nos ver com a mente ampliada. De tal maneira que a gente, olhando para as situações, vê uma oportunidade ali, vê outra oportunidade acolá, vê ali 2 pãezinhos, vê ali 5 peixinhos, vê ali, e vai vendo, e vai trazendo, e vai colocando nas mãos do Senhor, e o Senhor vai abençoando, e aquilo vai se multiplicando. Passados os anos, você olha para trás e diz, como Deus tem abençoado a minha caminhada. Eu não imaginava que eu chegaria até aqui. Eu não imaginava que Deus abriria tantas portas. Eu não imaginava, porque na minha imaginação o pensamento era de restrição, de escassez. Mas Deus mudou o nosso pensamento. Por isso que a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o projeto de Deus que é bom, é perfeito e é agradável. Então, deixa eu perguntar mais umas coisinhas. Jesus tomou o pão e, dado graças, distribuiu o quanto queria. Quando ele disse, recolham tudo, ele queria que nada se perdesse. Embora Jesus tenha nos dado o pensamento da possibilidade, o pensamento da abundância, ele quer que nós tenhamos a sensatez de não estragar nada, de não desperdiçar nada, porque muitas vezes a abundância virá daquilo que você é capaz de poupar,
daquilo que você é capaz de guardar, daquilo que você é capaz de preservar. Porque a mente, ela vai trabalhar com os construtos teóricos que ela tem. Se você tem a mente de desperdiçar, você vai fazer isso como se fosse algo natural. Mas aquilo que você desperdiça vai para o ralo e você nunca mais recupera. Outro dia vi uma palestra interessante que o homem estava dizendo assim: se você tem a mentalidade da pobreza, você nunca poupará porque você acha que não pode. Eu sou pobre, não posso poupar, porque o que eu ganho não dá para poupar. Ele disse: você vai ser pobre o resto da vida, porque a gente só enriquece com o que a gente consegue poupar entre o que ganha e o que gasta. O que sobra é a sua possibilidade de investir, de desenvolver. Se você nunca consegue poupar, se você nunca consegue separar algo que você não vai gastar, porque você vai se manter dentro de um projeto, de um orçamento, então você vai se surpreender, porque a sua mente não vai ser a mente da restrição, vai ser a mente da possibilidade. Então, sai da pobreza, sai de todas estas coisas que são restritivas. Comece a fazer o que Jesus mandou fazer. Guarde tudo que sobrar num cesto para usar mais tarde, para ampliar suas possibilidades, para não desperdiçar as bênçãos de Deus na sua vida. Não gaste nunca mais do que ganha, porque senão você vai ter que pedir emprestado para cobrir a conta. Fique dentro do orçamento, mas se quiser ter a mente da abundância, se quiser prosperar, não gaste mais do que ganha. Tem que ganhar mais do que gasta. Aí você vai ver como estas bênçãos do Senhor se multiplicarão na sua vida. Alguém pode dizer: eu não contribuo na igreja porque eu não tenho condições. Não, não é porque você não tem condições. É porque você tem a mente da escassez. Quando você tiver a mente da possibilidade, você fará isso naturalmente. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que precisar pedir. E a mente da escassez está sempre pedindo. E a mente da abundância está sempre ofertando. Não é ofertar dinheiro, é ofertar vida, é ofertar parte do que você é, do que você sente, do que você pensa. É emprestar para esta igreja a sua instrumentalidade, é trazer os seus dons, é fazer da sua vida uma vida altruísta, uma vida de entrega, uma vida de possibilidades. É isso que faz uma igreja crescer. A maioria das vezes o pensamento da restrição é: eu venho na igreja para receber bênção do Senhor. Eu quero receber bênção, eu quero receber bênção, eu quero receber bênção. Ótimo. Mas toda vida que você pensa em receber bênção, você é um saco sem fundo. Você nunca vai deixar de receber, vai sempre querer receber uma bênção. E você nunca vai estar no controle disso. Mas na hora que você começa a ofertar, você está no controle. Porque aí você sabe exatamente o quanto você pode tirar de dentro de você, o quanto você pode ofertar, o quanto você pode entregar. Olhe para o seu negócio, olhe para a sua empresa, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua profissão. Não fique pensando nas coisas que você não tem, nas coisas que não pode, nas dificuldades que o gestor te impõe. Fique pensando nas possibilidades, nas oportunidades que estão presentes ali. Fique olhando para as portas que Deus está abrindo. Fique olhando para as oportunidades. Sabe por quê? Porque Deus quer engrandecer os seus servos para que eles sejam bênçãos. Quando ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, eu vou te abençoar. Você vai ser uma bênção. E em sua vida serão benditas todas as nações da terra. Então nós somos abençoados para nos transformarmos em bênção. Mas se tivermos o pensamento da restrição, a gente não consegue abençoar ninguém. Porque a gente sempre pensa que tudo tem que vir. Quando na verdade a vida abundante é como um rio que salta de dentro para fora. Tem que vir de dentro para fora.
É isso que faz a vida ganhar dimensão, amplitude. Porque se a vida da gente fica de fora para dentro, ela se restringe ao que ela é. Mas se ela sai de dentro para fora, isso é um princípio bíblico. Se o grão de trigo ficar sozinho, fica ele. Se o grão de trigo não cair na terra ali, fica ele só. Mas se ele cair, se ele se quebrantar e se ele liberar a vida que tem dentro dele, ele se multiplica. Então a igreja tem o pensamento da multiplicação e não o pensamento da restrição. Você não é um grão que fica fechado em você mesmo. Você é uma semente que frutifica, se amplia e produz a 100 por 1. E é assim, a fé produz este milagre na vida da gente. E Jesus quer fazer isso conosco. Ele quer nos ajudar a deixar de lado o pensamento das impossibilidades, o pensamento da escassez, e que nós comecemos a cultivar o pensamento das possibilidades, o pensamento da fé, o pensamento que se submete ao poder de Deus e que se abre para a liderança do Espírito Santo, caminhando para frente e para o alto. E aí Deus vai nos conduzindo. Ele falou com Josué: Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Mas se você ficar com essa sensação de que não pode levar o povo para frente, não pode se dedicar, não pode fazer, não pode liderar, não pode isso, não pode aquilo, você fica sem dar um passo, mas você fica sem nenhuma água aberta na sua frente. Mas se você se dedica, se você cumpre o propósito de Deus, se você vai avante, todo lugar que pisar o seu pé, eu vou te dar. Eu vou te honrar, vou te abençoar. Vamos desenvolver, meus irmãos, o pensamento da possibilidade, o pensamento da abundância. Não volte para casa hoje com qualquer pensamento de escassez, né? Pense num pensamento bom. Quando você estiver vendo um irmão prosperar muito, não fique com raiva, nem chateado, nem aborrecido. Não fique pensando, não fique com inveja, não fique com nada disso. Fique com o coração assim: Senhor, eu te dou graças pela bênção que o Senhor está dando na vida daquele irmão. Eu quero abençoar aquele irmão que o Senhor está avançando, aquele irmão que contribui, que ajuda, que coopera. Vamos, ó Deus, eu quero que o Senhor receba a minha gratidão pela vida daquela pessoa. Aí Deus vai vendo assim: esse irmão, ele agradece tanto, ele tanto abençoa a vida dos outros, e ele está sendo fiel no pouco, eu vou colocar ele no muito, porque ele é fiel. É assim que a Bíblia diz, é um princípio bíblico. Se você for fiel naquilo que é pequeno, 5 pães e 2 peixinhos, eu te coloco sobre uma multidão, se você for fiel. Não é assim que o Senhor faz? Mas, meus irmãos, não se esqueçam, a última palavra, é o Senhor que faz. Não é você, isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é nada disso. Não é você que faz, é o Senhor que faz. É a bênção do Senhor que prospera a vida do crente. É a bênção do Senhor que lidera a caminhada do crente. É a bênção de Deus. A Bíblia diz: a bênção do Senhor engrandece e não traz dor alguma e não traz aflição nenhuma. A bênção do Senhor abençoa de verdade conforme a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, recolheram cestos, aprenderam a economizar e depois viram a prosperidade chegar.